E aí, pessoal, vamos resolver uma questão do ITA. Não sei de qual é o ano, a edição, nem sei qual também é o número dessa questão. Mas tudo indica que é uma questão da segunda, digamos assim, né? Para nós que estamos em 2020 para 2021, seria uma questão da segunda fase, né? Então, é uma questão de cinemática. Ele vai cobrar alguns conceitos elementares, só que de uma forma um pouco mais rebuscada. Normalmente uma forma que os vestibulares não especializados em exatas deixam de cobrar. Ahn, então, os conceitos necessários para conseguir fazer essa questão são esses aqui. Então, o primeiro conceito necessário é de velocidade média. Então, a gente aprende lá no ensino médio essa fórmula legalzinha aqui. Então, ela está dizendo para você que para uma divisão, né, de uma subtração de posições por uma subtração de tempos, você vai ter a velocidade média naqueles pontos de análise. Então, você pode interpretar isso como S2 menos S1 dividido pelo T2 menos T1, né? Então, pensando aí numa abstração simples, você supõe que tem dois pontos. Então, você tem esse primeiro ponto em azul e esse segundo ponto. Você vai dizer que quando você estava lá medindo o seu cronômetro e o seu, sei lá, o seu veículo, o seu corpo de análise, ele estava se movendo aqui, assim, e aí você nota que lá no seu cronômetro, quando ele passa pelo ponto A, teve um instante de tempo lá marcado no seu cronômetro, e também você consegue medir a posição dele, ou melhor dizendo, o S1 aqui. E a mesma coisa para o B. Então tá lá no seu cronômetro, o seu corpo está trafegando por essa linha vermelha, a trajetória, e aí você assinala lá um, um instante de tempo T2 e uma posição S2 com base num referencial. Você poderia dizer que o seu referencial para a posição estaria, sei lá, aqui. Então esse aqui seria o seu referencial tanto de posição quanto de cronômetro, né? Você diria que seu cronômetro ele foi inicializado, você startou o seu cronômetro no instante de tempo zero, né? É conveniente o suficiente para você adotar essa abordagem. Então, é isso aí que está dizendo essa fórmula, né? Ela não é muito legal, eu disse que ela é legal, mas é bem simples, né? O problema é que ela não é específica. Você não consegue determinar só com essa fórmula ahn, a velocidade em um instante, né? O que você consegue fazer com essa fórmula é calcular a velocidade média entre instantes de tempo, e não necessariamente no instante T1 ou no instante T2, mas sim entre eles. Certo. E é com isso que você vai conseguir resolver essa questão, essencialmente falando, né? Claro, uma manipulação algébrica interessante aqui seria você jogar o ΔT para cá e obter alguma coisa interessante a partir disso. Então, você poderia escrever de 1, você obtém uma relação legalzinha aí para o seu ΔT. Então, ΔT é o deslocamento dividido pela velocidade média. Ótimo. Vamos à leitura do enunciado e tentar pescar alguns dados importantes, né, para se resolver o problema. Então aqui ele está dizendo que tem um percurso, né? A primeira metade desse percurso ele vai trafegar com 40 km por hora, a velocidade média, e o segundo percurso, né, que é de mesmo comprimento que o primeiro percurso, a primeira parte, aliás, do percurso,
ele trafega com 60 quilômetros por hora de velocidade média. E ele pede para você perguntar a velocidade média do carro no percurso total. Então ele te dá velocidades médias de trechos do percurso e pergunta a velocidade média do percurso total. Aí você deve estar se perguntando, mas será que eu não posso simplesmente fazer a média comum, a média aritmética das velocidades médias e obter a resposta? Não. E a gente vai ver o porquê disso, né? Tá, então os dados importantes, dá pra ir um pouquinho mais pra cá? Os dados importantes, colocar aqui em vermelho. Então vamos colocar os dados. O primeiro dado é que a velocidade média de um trecho, sei lá, vamos dizer de A para B foi de 40 quilômetros por hora. O outro dado é que a velocidade média de B para C foi de 60 quilômetros. 60 quilômetros por hora. Outra informação importante é que AB é igual a BC. Então, vou colocar aqui assim. O comprimento, né, desses segmentos de reta aí vão ser idênticos. E só, né? Só isso que ele te deu como dado para se trabalhar. Então, são esses os dados. Vou colocar aqui em branco para escrever a resposta. Opa. Certo. Aí, vamos colocar a solução. Então, primeiro você faz um esqueminha para te ajudar, né, nesse primeiro contato com a questão. E aí, vamos nomear uns pontos aqui relevantes. Então, bem aqui no meio eu colocar o B e bem aqui na outra extremidade colocar o C. De tal forma que esses segmentos, eles têm o mesmo comprimento como o próprio enunciado alerta, né? Certo. Daí, o que a gente vai ter que utilizar? Então, aquela formulinha lá do ΔT. Então, de AB pro, melhor dizendo, pro segmento AB, como que você calcula o delta desse segmento? Então, vamos dizer que é um delta AB. E aí, você faz o deslocamento, você não sabe quanto que ele vale, então vamos dizer que aqui é um X, o segmento aqui vale X, e divide pela velocidade, como a gente viu anteriormente, né? Vou voltar aqui para... Olha lá. Então, o ΔT nada mais é do que isso aí, né? Até para... Então, dá para trazer isso aqui para cá e deixar aqui só para deixar tudo conectado, certo? E para o trecho BC você faz uso da mesma expressão em azul. E ela tem o mesmo deslocamento, né, a mesma distância que você vai percorrer nesse interstício de B e C. Só que a velocidade, como a gente viu, era 60. Beleza, então o tempo que ele demora para percorrer esse segmento X mais o tempo que ele demora para percorrer o segundo segmento X dá o tempo total, né?
Então, a gente pode escrever que o ΔT vai ser a soma dos deltas. Então, ΔTAB mais ΔTBC. E isso vai lá, coloca x sobre 40, x sobre 60 e faz a continha. Você vai ver que o x é um fator incomum. Então, bom, essa aí você vai ter que fazer MMC, né? Tem várias formas de fazer isso. Use a forma que for mais conveniente para você. Mas simplesmente isso aqui vai dar 5x sobre 120. Então você multiplicou aqui por 3, né? E aqui por 2, somou, já era. Belezinha. Então, o ΔT, que é o intervalo de tempo necessário para se percorrer todo o segmento, ou seja, ir de A até C, foi esse carinha aqui, 5x sobre 120. E aí, a velocidade média para o percurso como um todo, ela vai ser a distância, né, de A até C dividido por esse ΔT que a gente acabou de achar. Só que a distância AC, como está lá no esquema, é 2x, né? Então, simplesmente vai ser 2x. E aqui você vai dividir por 5x, né, que é o ΔT que você acabou de achar. Certo? E aí tem essa conta meio estranha. Continuar ela aqui à esquerda. Aí você percebe que o termo x vai cancelar, né? E esse 120, pelas propriedades de fração, né, frações elementares aí, ele vai para o numerador multiplicando o 2. Então vai ficar 2 vezes 120, dividir por 5. Aí você faz a simplificação. 120 por 5 é 24, e 24 vezes 2, até onde a matemática foi, é 48. Então, 48 por aqui, né? E aí, é claro, você não dá o mole no dia da prova ou em qualquer outro vestibular de esquecer a unidade na prova de física, né? Porque sem unidade a física não vai fazer sentido algum. E beleza, você acabou o problema. Então, a velocidade média do percurso AC, nesse caso aqui de construção pictórica, você descobriu que a velocidade média no percurso total vai ser de 48 km por hora, né? Isso por quê? Porque as velocidades lá dos dados, do enunciado, foram dadas com a unidade, né, de quilômetro por hora. E ao longo dessas operações que a gente fez, essas unidades, de certa forma, vão se manter. Então, se você se perguntasse, mas qual é a unidade desse delta BC? A unidade dele vai ser essa aqui, ó. Então, delta BC, tanto delta BC quanto delta BA, a unidade dele vai ser hora. Claro que essa unidade não está no Sistema Internacional de Unidades, mas nesse exercício aqui é irrelevante essa informação. E, evidentemente, o x ele teria a dimensão também dada por uma dimensão que não atende o Sistema Internacional, que é o quilômetro, né? Mas isso é irrelevante porque as operações que a gente fez aqui, elas vão conservar o quilômetro e a hora, digamos assim, né? Essas duas unidades. E aí você vai ver que se a gente fizesse, então, do jeito errado, que é simplesmente pegar a média aritmética das velocidades. Então, se você pegar lá 60, primeiro 40, né, que ele surgiu primeiro no texto. Então, 40 mais 60 divide por 2. 40 mais 60 é 100. Divide por 2 vai dar 50.
Olha lá, então você erraria se você fizesse ahn, as médias aí. Aliás, a média das velocidades que o exercício te dá. Então, sei lá, se você fizesse isso, com certeza você levaria um zero. É... Bom, então esse foi o vídeo e até a próxima.